Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano. Vamos dar início a mais uma aula e nesta aula nós vamos conversar sobre relações e sentenças abertas, ok? Vem aqui comigo. Bom pessoal, então quando nós vamos falar de relações, nós vamos falar também de conjuntos, ok? Então vamos considerar o conjunto A e conjunto B e o produto cartesiano AB, tá? Então essa nomenclatura está dizendo A cartesiano B, tá? Então é o produto cartesiano de A e B, onde R é um subconjunto do A cartesiano B, isto é, uma relação desses dois conjuntos, né, de A e B, deve estar contida nesse produto cartesiano, ok? Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Sendo A os elementos aí, ó, conjunto com os elementos 0, 1 e 2, o B os elementos 3 e 4. Então nós vamos fazer aqui, ó, A cartesiano B. Lembra que a ordem importa, né? Então o primeiro elemento desse par ordenado que nós estamos fazendo aqui, que são o produto cartesiano acerca desses dois conjuntos, o par ordenado sempre o primeiro elemento, aqui no caso vai ser do A, o segundo elemento do B. Então aqui vem o elemento do A, o elemento do B, sempre nessa ordem, ok? Se fosse B cartesiano A, então teríamos aqui uma outra solução, tá? Então a ordem importa quando a gente fala de produto cartesiano. Bom, então fazendo A cartesiano B, nós obtemos esse conjunto aqui de pares ordenados, ok? Então nós vamos reescrever aqui, ó, R1, R2, R3, R4, que são relações desse produto cartesiano, ok? Onde essas relações vão ser subconjuntos de A cartesiano B. Então, uma relação nada mais é do que um subconjunto de um produto cartesiano, ok? Então, nós temos aqui, ó, relação 1 é um exemplo. Eu tenho aqui o conjunto 0 e 3, no caso, o par ordenado 0, 3, 0 e 4. Esses dois elementos, esses dois pares ordenados, estão contidos em A cartesiano B? Sim, estão contidos. Então, é um subconjunto de A cartesiano B. Uma relação 2. Nós temos aqui, ó, possui apenas o par ordenado 0 e 3, mas está contido em A cartesiano B? Sim. Então, R2 é uma relação de A cartesiano B. E R3 tem os pares ordenados 0, 4, 1 e 4, 2 e 4. E está dentro, né, está contido em A cartesiano B? Sim. Então, é uma relação de A cartesiano B. Agora, vamos perceber aqui, ó, que o R4 é o conjunto vazio. Isso é uma particularidade para todo conjunto, pessoal. O conjunto vazio sempre será um subconjunto de um produto cartesiano. Sempre dentro de um conjunto existe aí o subconjunto vazio, tá? Então, o subconjunto vazio, que é o R4, ele também é uma relação de A cartesiano B, ok? Então, uma relação de A em A é chamada de relação em A ou relação sobre A. Por exemplo, então nós temos aqui, ó, sendo A o conjunto com os elementos 3 e 5. Se eu falar de A em A, pessoal, é A ao quadrado, é A cartesiano A, tá? Então eu vou relacionar os próprios elementos de A com ele mesmo. Então 3, 3, 3 e 5, 5 e 3, 5 e 5, ok? Agora, o conjunto R, 3, 3, 5, 3, está contido em A na 2, que isso aqui, né, a gente já viu ali, é A cartesiano A. E, portanto, é uma relação de A em A, ou uma relação em A, ou uma relação sobre A. E aqui a gente só está discutindo a forma que você pode dizer o que está acontecendo com a relação, ok? Então, se A e B são conjuntos finitos, sabemos que o número de elementos de A cartesiano B nada mais é do que você fazer o número de elementos de A vezes o número de elementos de B. Ok? Então, se eu quiser saber quantos números, né, quantos elementos eu vou ter em A cartesiano B, basta pegar a quantidade de elementos que eu tenho do A vezes a quantidade que nós temos do elemento de B. Por exemplo, aqui, ó, nós fizemos o conjunto A possui 3 elementos. O conjunto B possui 2 elementos. O número de elementos, então, de A cartesiano B aqui
vai ser igual a 3 vezes 2, ou seja, nós temos 6 elementos. Então, olha lá, quantos nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Então, para descobrir quantos pares ordenados, né, nós vamos ter aí num produto cartesiano, basta pegar o número de elementos de A vezes o número de elementos de B. Ok? Isso para conjuntos finitos. Agora, nós temos aqui, ó, portanto, o total de subconjuntos de A cartesiano B, isto é, o total de relações de A em B, vai ser da seguinte maneira: vai ser dada por uma potência de base 2 elevado ao produto do número de elementos de cada conjunto. Então, olha lá, ó, exemplo. Sendo A o conjunto 5 e 1, o B 7, 8, 9. Então, nós temos aqui, ó, qual vai ser o número de elementos de A em B. Nós já fizemos lá em cima também, ó. Aqui tem 2 elementos, aqui tem 3 elementos. Então, basta fazer 2 vezes 3. Então, nós temos aqui que vai ser igual a 6. Agora, para saber a quantidade de relações que nós vamos ter, basta pegar a potência de base 2 e elevar a este 6. Então, 2 na 6 vão ser 64 relações que vão existir aqui neste conjunto A cartesiano B. Beleza? Então, relações, a quantidade de relações é diferente com a quantidade de pares ordenados que você tem de um produto cartesiano. Beleza? Então, vamos tomar cuidado com isso. Sempre vai ser uma potência de base 2 elevado ao produto da quantidade de elementos que tem cada conjunto. Ok? Pessoal, uma relação ela pode ser representada de várias maneiras, tá? Então, nós temos aqui um exemplo, o conjunto A, o conjunto B, e nós vamos fazer uma relação de A em B, ou seja, é A cartesiano B, ok? Então, nós temos aqui, por exemplo, uma relação 3, que eu peguei aqui, ó, 0, 0, 1 e 3, 2, 4, 1, 2 e 2 e 2. Essa relação pode ser representada através de tabelas, tá? No caso aqui, como a gente está representando, dupla entrada, linha em coluna. Então, aqui nós temos o 0, 0, aqui nós temos 1 e 2, aqui nós temos 2 e 2, aqui nós temos 1 e 3, ok? E aqui nós temos o 2 e 4, tá? Então, aqui nós estamos representando uma forma de representar a relação ou até mesmo o produto cartesiano que você está fazendo, tá bom? Bom, então nós temos aqui uma outra maneira, que é a representação através de diagrama de flechas, tá? Então, o diagrama de flechas consiste em você representar o conjunto A e o conjunto B, e através das flechas você sinalizar qual é a relação que está acontecendo. Como, por exemplo, aqui, ó, são exatamente as que nós temos lá em cima, que nós definimos. Nós temos aqui, ó, 1 está flechando 2, então você tem 1 e 2. O 1 também está flechando 3, então você tem 1 e 3. Depois, ó, o 0 está para ele mesmo, então você tem 0, 0. O 2 também está para ele mesmo, então é 2 e 2, ok? E do 2 ao 4, 2 ao 4. Então, olha lá, essa é uma forma de representar também em diagrama de flechas, ok? Outra maneira nós temos é a representação através de gráfico. Ele pode ser um gráfico cartesiano ortogonal ou não ortogonal, mas é claro, o mais usual aqui vai ser o ortogonal. Tudo bem? Que é onde você tem os eixos, né? O eixo X e o eixo Y ortogonal. Isso significa que ele está fazendo, ó, um encontro de 90 graus, ele forma um ângulo de 90 graus, tá? E aqui o não ortogonal já está dizendo, né? Não está formando 90 graus, mas não é muito usual esse tipo de representação, tá? Então, por isso que ele fala aqui, ó, da agora em diante, sempre usaremos apenas a palavra gráfico para representar o gráfico cartesiano ortogonal, ok? Uma outra maneira de representar
A cartesiano B ou uma relação é através do diagrama de árvore, ok? Então essa é a relação do diagrama de árvore. Bom, agora nós vamos falar aqui sobre alguns nomes e notações. Então nós temos aqui, ó, consideremos os conjuntos A e B e a seguinte relação, de A em B. Então aqui é uma relação desse A em B. Os pares ordenados 3, 4, 5, 6, 5 e 8. Então nós estamos apresentando aqui em diagrama de flechas, tá? Também é uma outra maneira aqui de representar o diagrama de flechas. E essa relação que nós descrevemos. Bom, aqui é para a gente dizer, pessoal, como é que um par ordenado pertence a uma relação. Então, a forma mais tradicional que a gente utiliza é essa aqui, ó. O par ordenado 3, 4 pertence à relação R ou 3R4, mas isso aqui dificilmente vai aparecer, tá? Mas o que pode ser, mais pode ser representado dessas duas maneiras. Como que a gente lê isso? Olha lá, 3 está relacionado com o 4. Ou 4 é a imagem de 3, do mesmo modo que podemos dizer que o 6 é a imagem do 5, o 8 é a imagem do 5. Tá? Isso é um elemento 5, possui duas imagens. Bom, essa ideia de imagens a gente vai estar trabalhando muito em função. Tá? Então, nada mais é que uma introdução para a função. Então, todos esses elementos que nós encontramos aqui, a gente vai falar que é a imagem do 3, nesse caso o 4, o 6 e o 8 são imagens do 5 e assim por diante, tá? Mas a gente já vai discutir mais um pouquinho sobre o que é imagem. Para dizer que o par ordenado não é um elemento da relação, então aqui a gente utiliza o símbolo de não pertence, ou a gente coloca o Rzinho com barra, tá? Beleza? Então aqui a gente está sinalizando que não é um elemento da relação. Outras nomenclaturas que nós podemos ter aí, ó, acerca do conjunto A, é dizer que ele é o conjunto de partida, o B é o conjunto de chegada, e aqui é muito importante também que é a ideia que a gente vai utilizar também em função, que é o domínio da relação. O que é o domínio da relação? É o conjunto dos elementos de A que fazem parte dos pares ordenados constituintes de R, tá? Representando o domínio de R por, aí essa nomenclatura representa o domínio da relação, ok? Exemplo, então nós temos aqui, ó, o domínio da relação, nós utilizamos os elementos 3 e 5. O conjunto das imagens, olha lá, é chamado conjunto imagem da relação. O conjunto de todas as imagens é chamado de conjunto imagem da relação e é representado, ó, por IM da relação, ou seja, imagem da relação. Então, nesse caso, nós temos que a imagem da relação é o 4, o 6 e o 8, foram os elementos que foram flechados, né, digamos assim. Essa representação aqui vai ficar mais clara aqui no diagrama, então percebam aqui, ó. O conjunto A é o conjunto de partida, o B é o conjunto de chegada. Os elementos que fazem parte da sua relação, nós vamos chamar do conjunto de partida, né? É o domínio da nossa relação. E os elementos que você encontrou, nós temos aqui que é o conjunto imagem da sua relação, ok? Então, lá, colocando os fatos de modo mais formal, temos se R é uma relação de A em B, então o conjunto de partida da relação R é o A, tá? E o B é o conjunto de chegada da relação. O domínio de R, representado por DR, e o conjunto de imagem de R, representado por IM, são definidos por, olha lá, ó, domínio da relação é todo x tal que o x pertence ao conjunto A, que é o conjunto de partida, e existe um y pertencente ao conjunto B, tá? Ou seja, o par ordenado xy pertence à relação. Quem é o conjunto imagem da relação? É o y tal que. O y pertence a B, que é o conjunto de chegada, e existe um único x pertencente a A, onde o par ordenado xy pertence à relação. Tá?
Bom, pessoal, agora nós vamos falar sobre relações e sentenças abertas, tá? Então, vamos lá. Cada forma sentencial de duas variáveis livres, podemos associar uma relação, assim dada na forma sentencial, x e y são reais e x menor que y. Todos os pares ordenados que satisfazem a forma constituem uma relação normalmente chamada relação menor que entre os reais. Tá? Então, o que está querendo dizer aqui? A gente vai ter aí uma relação XY, onde vocês têm os pares ordenados, e nós vamos dar uma condição. Ali a gente falou que o x é menor do que o y, então nós vamos considerar uma relação, todos os pares ordenados, onde o x é menor do que o y. Tá? Isso aí é um exemplo. Então, vamos fazer aqui uma outra ideia acerca dessa sentença aberta. Então, nós temos aqui já um exemplo. Ó. Sendo Z o conjunto dos números inteiros, então aqui a gente vai trabalhar o conjunto dos inteiros, a relação de divisibilidade em Z é dada por. Então aqui ele está colocando assim, ó, o par ordenado XY pertence ao Z2, então a gente vai considerar o plano cartesiano, né, o produto cartesiano apenas dos números inteiros, onde x divide y. Então x divide y, tá? Então, para indicar que x divide y, escrevemos dessa maneira aqui, utilizando o conceito da barra. O que quer dizer que x divide y? Quer dizer que existe um número k pertencente aos inteiros, tal que o produto de k com x é igual a y, tá? Então, essa é a ideia de x divide y, tá bom? Então, vamos pegar aqui um exemplo. 2 divide 4. Então, quando ele escreve ali, ó, 2 divide 4, eu estou perguntando, olha lá, aqui é o nosso x, aqui é o nosso y. Então, eu estou perguntando que se existe um certo número k, multiplicando x seja igual a y. Então, é um k que multiplica o x, que é 2, que seja igual a y, que é 4. Então, qual é o número que você vai colocar aqui no k que multiplica o 2, que é 4? Existe esse número? Sim, existe. Que número é esse? É o 2. Então, eu posso dizer que o 2 divide o 4. Então, esse é um exemplo, tá? Agora, o 0 divide 0? Sim, sempre 0 divide 0, tá? Então, essa ideia de 0 divide 0 tranquilamente. Por quê? Qual é a ideia que você está fazendo aqui? Ó? K vezes x igual a y. Então, é k vezes 0 igual a 0. Existe um número k que multiplicando 0 dá 0? Todos, né, pessoal? Qualquer número que você colocar aqui vai multiplicar 0 e dar 0. Então, 0 divide 0? Sim, divide 0, tá? Agora, nós temos ali, ó, menos 3 divide 6. Mesma coisa, ó. K vezes x igual a y. Existe um número k que multiplicando menos o 3 resulte em 6? Claro que existe. O menos 2, né, pessoal? Se você colocar aqui menos 2 vezes o menos 3, dá 6. Então, menos 3 divide o 6? Sim, divide o 6. 3 divide 0? Mesma ideia. Vamos lá, ó. Um número k vezes o x igual a y. Então, existe um número k que multiplicando 3 vai dar igual a 0? Só pode ser o 0, né? Então, se você colocar o 0 vezes 3, dá 0. Então, sem problema. Então, o 3 divide o 0? Sim, nesse caso, divide tranquilamente. Tá bom? Então, por isso, nós temos aqui ó, os pares ordenados. 2, 4, 0, 0, menos 3, 6, 3 e 0. Então, eles pertencem a essa relação que nós acabamos de colocar. Beleza? Agora eu vou fazer uma observação aqui. Ó. Se eu colocasse 0 divide 3, ó, porque aqui a gente colocou 3 divide 0 tranquilamente. Agora, se eu falasse assim, ó, 0 divide 3, o que eu estou perguntando? Ó, k vezes x igual a y. Existe um número k que multiplicando o 0 resulta em 3? É isso que eu estou perguntando. Pessoal, existe algum número que você vai colocar aqui no k que multiplicando 0 vai dar 3? Não, né, pessoal?
Isso aqui, ó, não é possível. Então, 0 não divide 3. O 0 só vai dividir ele mesmo, ok? Agora, se eu pegar qualquer outro número inteiro aqui no caso, que a gente está trabalhando o conjunto dos inteiros, então posso falar qualquer número divide o 0? Sim, qualquer número divide o 0, tá bom? Então fica essa observação aqui acerca desta sentença que nós estamos trabalhando, ok? Bom, intersecção de relações. Dadas duas relações reais por duas formas sentenciais de duas variáveis livres, essas variáveis livres são x e y que nós estamos trabalhando, tá? Denotamos então por pxy e qxy e obtemos, ó, p intersecção q. Então a gente está trabalhando intersecção. Quando eu falo de intersecção de conjuntos, pessoal, o conectivo é o conectivo e, tá? Sempre a intersecção se refere ao conectivo e. Por isso que eu coloquei aqui, ó. Aqui nós temos um sisteminha onde eu quero os valores que satisfaçam essas duas relações, tá? Pxy e qxy. Então esse e significa intersecção, tá bom? Então olha lá. O exemplo dado aqui para nós foi: sejam P o par ordenado XY pertencente ao R2, ou seja, é o produto cartesiano, então eu tenho que considerar isso aqui como uma resposta XY, por isso que ele coloca o par ordenado XY, e o x mais y é igual a 3. Então essa aqui é a sentença P. Então a sentença P, eu quero x mais y igual a 3. E a sentença Q é o par ordenado xy pertencente ao R2, onde x ao quadrado é igual a y. Então, o Q nós temos que é a sentença aberta, x ao quadrado igual a y. Bom, pessoal, ele quer a intersecção. Então, você trabalhar a intersecção dessas duas relações nada mais é do que você resolver um sistema de equações. Porque o que você tem aqui nada mais são do que equações. Então, eu vou reescrever elas aqui, ó. X mais y igual a 3 e x quadrado é igual a y. Perceba que ele já te deu o isolamento de uma variável. Ele está dizendo que o y é igual a x quadrado. Então, nós vamos vir aqui, ó, nessa primeira equação, e no lugar do y, nós vamos colocar x quadrado. Então, vamos ficar como lá? X mais o x quadrado igual a 3. O 3 eu vou colocar dentro da equação, vai ficar como? X quadrado mais o x menos o 3 igual a 0. Então, você perceba que nós caímos aqui numa equação do segundo grau. Então, nós teremos aqui os valores x1 e os valores do x2. Então, vamos lá, vamos fazer o Bhaskara. O A é 1, o B é 1 e o C é menos o 3. O delta é b quadrado menos o 4ac. Então, delta é igual a 1 ao quadrado menos o 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos o 3. Então, delta é igual a 1, mais, que é menos com menos vai dar mais, 4 vezes 1, 4 vezes 3, 12. Então, delta vai ser igual a 13. Vamos agora para a formulinha do Bhaskara. Então, x é igual a menos o b mais ou menos raiz quadrada de delta, tudo isso sobre 2a. Então, x é igual a menos da fórmula, o b é 1, mais ou menos a raiz do 13, e sobre 2 vezes o a, que é 1. Pessoal, então aqui nós ficamos com x igual a menos 1, mais ou menos a raiz quadrada do 13, sobre 12, sobre 2. Ok? Então, nós temos aqui o x1 e o x2, a parte positiva e a parte negativa. Tá ok? Então, aqui é o valor do x. Agora, a gente tem que voltar aqui, ó. A segunda equação, nós temos que y é igual a x ao quadrado. Então, a gente precisa definir aí agora qual vai ser o valor do y, tá? Então, nós temos que verificar qual é o valor do y. Bom, ele disse que o y é igual a x ao quadrado.
Nós temos duas soluções para o x. Então, vamos fazer a primeira. Então, nós temos assim, ó, y é igual, vamos pegar a parte positiva. Então, nós temos menos 1 mais a raiz de 13 sobre 2. Isso ao quadrado. Ok? Bom, resolvendo aqui, nós temos y igual. Aqui vamos desenvolver um produto notável, beleza? Eu vou fazer assim, ó, vou fazer um rascunho. Fazer o rascunho aqui. Que nós temos menos 1 mais raiz de 13 ao quadrado e o 2 ao quadrado. Então, 2 ao quadrado a gente sabe que é 4. Falta resolver a parte do numerador. Para ficar mais fácil, eu vou fazer assim, ó, raiz quadrada do 13 menos 1 ao quadrado. Então, vamos desenvolver o produto notável da diferença. É o primeiro ao quadrado, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, tá? Então, cortou, cortou. Aqui vai ficar o 13, menos 2 raiz de 13, mais 1. Então, sobrou aqui para a gente 13 mais 1, 14. 14 menos 2 raiz de 13. Ok? Então, nós vamos colocar aqui, ó. Vai ficar 14 menos 2 raiz de 3. Bom, mas a gente percebe que dá para a gente simplificar, né, pessoal? Por 2, por 2, por 2, por 2. Então, vamos simplificar aqui, ó. Tá subtraindo, mas eu posso dividir os dois termos. Se dá para a gente dividir os dois termos, então sem problema simplificar. Então, aqui por 2, aqui por 2, aqui por 2. Então, y vai ser igual a 7 menos a raiz do 13 sobre 2. Então, aqui a gente já tem um par ordenado. Qual é o par ordenado que nós temos aqui, ó? O nosso x, nós consideramos ali, ó, pode colocar um menos 1 mais a raiz de 13 sobre 2. E o nosso y, 7 menos a raiz de 13 sobre o 2. Aqui é um dos pares ordenados, tá? O y vai ser igual a menos 1 menos a raiz de 13 sobre 2 ao quadrado. Então, nós vamos fazer de novo aqui mais um rascunho e ver qual vai ser o nosso resultado. Mas a gente já sabe qual é o resultado, né? Só vai mudar o sinal em relação a isso que a gente acabou de fazer, tá? Então, nós temos assim, ó. Vou colocar aqui menos 1 menos a raiz de 13 ao quadrado. Primeiro ao quadrado, só que aqui é menos 1, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, aqui vamos colocar o menos 1 também, vezes o segundo. Pessoal, por que eu estou colocando um sinal do menos 1? Porque quando eu aplico o produto notável, a regra de sinais só está sendo feita com o negativo central do segundo termo, tá? Então, quando o primeiro tiver negativo, então você leva. Mais, né? Então, foi lá o primeiro ao quadrado, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, tá? Então, aqui sem problema. Agora, vamos resolver. Menos 1 ao quadrado vai dar 1. Aqui vai ficar mais 2 raiz de 13. Cortou, cortou. Ficou mais o 13. Então, aqui ficou com 14 mais 2 raiz de 13. Aquilo que eu falava para vocês. Então, vai ser o mesmo resultado, só que o sinal ali vai ser o positivo, tá? Então, a gente já sabe qual vai ser o próximo par ordenado. O próximo par ordenado vai ser o x menos 1 menos a raiz de 13 sobre 2. E o y, que a gente já simplificando, vai ficar 7 mais a raiz de 13 sobre o 2. Ok? Então, a gente vai concluir o quê? Que o P, que é a intersecção, né, o P intersecção Q, vai ser esses dois pares ordenados. É o menos 1 mais a raiz de 13 sobre o 2.
o 7 menos, né? 7 menos a raiz de 13 sobre 2. E nós temos menos 1 menos a raiz de 13 sobre 2. 7 mais a raiz de 13 sobre o 2. Então, a intersecção entre essas duas relações vai ser esses dois pares ordenados. Tá ok? Então, aqui nós fizemos a parte teórica aí das relações e vamos desenvolver aí alguns exercícios acerca de relações, tá? Vamos lá, exercício 1. Determine todas as relações de A em B. Pessoal, então nós temos aqui o elemento 0, que faz parte de A, em B. Então, o primeiro passo é a gente escrever o A cartesiano B. Quais são os valores que nós temos dos pares ordenados? Como o A só tem um elemento, né? Então, é 1 vezes 3, nós teremos 3 pares ordenados. Então, é 0 e 5, 0 e 6, 0 e 7. Esses são os pares ordenados que nós temos de A cartesiano B. Agora, ele quer que a gente escreva todas as relações. Então, como é que eu vou escrever todas as relações aqui? Ó? Então, as relações de A cartesiano B vai ser, lembra lá, conjunto vazio, que é sempre o subconjunto de todas as relações. E aí você começa a fazer os conjuntos individuais. Por exemplo, você pode colocar só o 0 e o 5, tá? Par ordenado, olha lá. Isso aqui é um conjunto, um subconjunto. Aí depois, você tem um subconjunto 0, 6, o par ordenado. Depois você tem o 0, 7, par ordenado. Tá vendo que a gente colocou eles isoladamente. Então, ele não deixa de ser um subconjunto do A cartesiano B. Tá? Agora, nós vamos combinar 2 a 2. Então, nós temos ali, ó, o par ordenado 0, 5 e o 0, 6. Então, combinei 2 a 2. Agora, eu vou pegar o 0, 6 e 0, 7. O par ordenado 0, 6, o par ordenado 0, 7. Tá faltando mais um, que é você pegar o 0, 5 e o 0, 7. Então, nós vamos combinar aqui, ó, 0, 5 e o 0, 7. Então, vamos combinando. E, por fim, é os três juntos, que é o próprio A cartesiano B. Então, nós temos o 0, 5. Vou colocar aqui a chave. Por fim, nós temos, então, o 0, 5, 0, 6, o 0, 7. Fechou. Então, todas as relações são todos os possíveis conjuntos que nós temos acerca de A cartesiano B. Para verificar se isso aqui que nós fizemos está certo, basta você verificar o número de relações. Lembra lá, ó, número de relações é dado numa potência de base 2 elevado ao produto da quantidade de elementos de cada conjunto. Como a gente tem 1 vezes o 3, então aqui é o 2 na 3. Então o número de relações vai ser 2 na 3, 8. Então nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então são 8 relações, beleza? Então aqui nós colocamos todas as 8 relações. Então, na dúvida, verifica a quantidade para ver se está batendo com todas as combinações possíveis que você fez aqui acerca das relações de A em B, ok? Exercício 2. Sabe-se que o número de elementos de um conjunto A é 3 e o número de elementos do conjunto B é 4. Quantas relações de A em B existem? A gente acabou de fazer, né, pessoal? Fiz ali embaixo para vocês. O número de relações que existem aqui vai ser uma potência de base 2 elevada ao número de elementos de A vezes o número de elementos de B. Então, vai ser 2 elevado a 3 vezes 4,
então vai ser igual a 2 na 12. Então, se você resolver 2 na 12, vai dar 4.096 relações. Então, olha lá, já pensou você relacionar todas essas? Então, vai demorar muito, né? Então, o número de relações de A cartesiano B aqui vai ser igual a 4.096. Bom, exercício 3. Dados conjuntos A, 1, 2 e 3, a seguinte relação em A. A relação ele já deu para a gente, ó, 2, 1, 3, 1, 3 e 2. Represente essa relação por diagrama de flechas. Já coloquei aqui para vocês o diagrama de flechas. Uma outra maneira você poderia fazer, né, ó, conjunto A. Como é de A em A, você tem aqui de novo o conjunto A, né? Então você tem lá o 1, 2 e 3. 1, 2, 3. Qual é a relação que você está fazendo? Relação é 2, 1. Então, 2, 1. 3, 1 e 3, 2. Então, essa é a relação que você tem. É exatamente o que está acontecendo aqui. Tá bom? Então, dessas duas maneiras, é claro, você pode representar. Mas, tradicionalmente, como a gente está trabalhando aqui o conjunto, apenas o conjunto A, essa representação pode ser feita. Tá? Bom, gráfico cartesiano ortogonal B. Então, aqui são os pares ordenados, né, pessoal? Então, é só pegar a nossa aulinha de plano cartesiano, localizar os pares ordenados e fazer apenas os pontinhos, é apenas a localização, tá? Então, aqui nós temos o 2, 1, sempre valor do x, y. Aqui é o 3, 1 e aqui é o 3, 2. Então, acabamos de encontrar aí a relação através do gráfico cartesiano ortogonal. Lembra lá ortogonal porque os eixos aqui, ó, formam um ângulo de 90 graus, tá? Bom, vamos lá para o exercício 4. Exercício 4, sendo A, ele deu o conjunto para a gente aí com os elementos 0, 2, 4 e 6, e o B, 1, 3, 5 e 7. Consideremos a seguinte relação de A em B. Então, ele já deu a relação para a gente, 0, 1, 4, 5, 4 e 7. Qual é o conjunto de partida desta relação? Conjunto de partida, se ele está falando que é de A em B, então o conjunto de partida é o conjunto A. O A vai ser o 0, 2, 4 e o 6. Esse é o conjunto A. Qual é o conjunto de chegada dessa relação? Letra B. Conjunto de chegada é o B. O B é o 1, 3, 5 e o 7. Ok? Letra C. Qual é o domínio da relação? Pessoal, o domínio são todos aqueles elementos que são o x da sua relação. Qual foram os valores que você utilizou do x? Ó, 0, 4 e o 4. Só apenas o 0 e 4. Então, o domínio dessa relação vai ser o 0 e o 4. Somente isso, tá? Na letra D, qual é o conjunto imagem da relação? Conjunto imagem são todos os valores y que você utilizou na relação. Olha lá, o 1, o 5 e o 7. Então, a imagem da relação vai ser igual o 1, o 5 e o 7. Beleza? Então, aqui a gente viu o resumo aí praticamente do que a gente vai utilizar também lá no conceito de função. Tá? A gente usa muito lá conjunto de partida, conjunto de chegada, domínio e imagem de uma função. É muito parecido com a ideia da relação. Tá? O exercício 5, nós temos aqui, ó, dados o conjunto A, conjunto B e a sentença aberta x ao quadrado mais 1 menor que y. Vamos escrever aí, né? X ao quadrado mais 1 menor que y. E escrever a relação de A em B definida por essa sentença aberta. Bom, pessoal, primeiro, se é de A em B, os conjuntos, né, que nós encontrarmos aqui,
tem que estar contido em A cartesiano B. Ok? Tem que estar contido aqui. Então, nós vamos verificar nessa sentença quais são os pares ordenados que fazem parte de A cartesiano B. Então, o primeiro passo, eu já vou fazer aqui, ó. Quais são os pares ordenados de A cartesiano B? Vamos fazer junto aqui, ó. Nós temos lá, ó, de A em B. Então, é 0 e 2, depois 0, 4, o 0 e 6, tá? Então, nós temos aqui a partir do 0. Depois o 1. 1 e 2, 1 e 4, 1 e 6. Depois nós temos o 2. 2 e 2, 2 e 4, 2 e 6. O 3. 3 e 2, 3 e 4 e o 3 e 6. Então, este aqui, então, é o resultado de A cartesiano B. Então, agora nós temos que fazer o quê? Eu vou pegar o x, elevar ao quadrado, somar 1. Tem que ser menor que y. Então, desses pares ordenados, vamos ver qual vai satisfazer essa sentença. E aí nós vamos escrever a nossa relação, tá? Vamos fazer junto aqui. Bom, se a gente pegar o zero, pessoal, ó, 0 ao quadrado, 0, mais 1, 1. É menor que 2? É. Então, qualquer valor aqui que a gente pegar o x igual a 0, vai satisfazer a nossa condição. Então, a gente não precisa nem verificar o resto, né? Vai ser menor do que o y que está aparecendo aqui. Então, aqui na nossa relação, a gente já tem o 0,2, o 0,4, o 0 e 6. Ok? Agora vamos ver o 1. 1 ao quadrado dá 1, mais 1 dá 2. Certo? Mais 1 dá 2. É menor do que o 2, que o y? Não, não é. Então, isso aqui já não serve para a gente. Tá? 1 ao quadrado. 1 mais 1, 2. É menor que o 4? É. Então, isso aqui serve. Então, vamos colocar aqui, ó. 1 e 4. E esse aqui também vai servir, né? Ó, 1 ao quadrado, 1 mais 1 é 2. Então, é menor que 6? É. Então, serve para a gente. Vamos colocar aqui, ó. 1 e 6. Agora, vamos para a situação em que o x é igual a 2. 2 ao quadrado é 4, mais 1 é 5. Então, aqui, ó, todos esses que têm o x igual a 2 vai ser igual a 5. Então, o único que vai satisfazer aqui, ó, é este último, né? Ó, 5 menor do que o 6. Então, a gente vai levar em consideração o 2 e 6. Agora, vamos pegar o outro, onde o x é 3. 3 ao quadrado, 9, mais 1, 10. Pessoal, tem algum y aqui maior que 10? Não. Então, acabou. Então, qual é a relação de A cartesiano B que satisfaz essa sentença aberta? Então, nós temos aqui, ó, são todos esses pares ordenados onde eles pertencem de A cartesiano B. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, essa aula fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.